Ok, galera, tudo beleza? Tranquilidade, firmeza? Olha nós novamente aqui gravando mais uma aula. Hoje eu vou falar para vocês sobre monômios, um assunto muito bom. Monômios muito fácil, dá para aprender numa boa, tranquilidade pura. Então vejamos o seguinte, olha o conceito de monômios. O que é monômio? Um monômio, o termo algébrico, é uma expressão algébrica inteira composta por uma parte literal e um coeficiente numérico, isto é, por letras e números. Veja no quadro abaixo os coeficientes e as partes literais de alguns monômios. Vejamos. Deixa eu acionar aqui a caneta. Tranquilo. Então vejamos o seguinte. Eu tenho aqui 4 monômios. Então nesse primeiro monômio aqui eu tenho 5x ao cubo e y ao quadrado. Então, quem é o coeficiente? É esse cara aqui, ó, o número. Certo? Então, veja só. O 5 é o chamado coeficiente. E x elevado ao cubo y ao quadrado é chamado de parte literal. Tranquilidade? Nesse outro caso aqui, nesse outro monômio, nós temos o seguinte. Menos 2 sétimos AB ao cubo m. Então, quem é o coeficiente? A parte que representa o número, ó. Menos 2 sobre 7. E a parte literal que vem com a letra. Aí você pode até questionar, dizer, professor, mas não tem aqui o 3 aqui, o 3 aqui? Sim, o expoente. O expoente está sobre a letra, então faz parte da parte literal. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2x. Quem é o coeficiente? É a raiz quadrada de 2. Beleza? E quem é o coeficiente? É o x, que é a letra. Tem dúvida sobre isso não, né, galera? Nesse outro caso aqui, AB elevado à quinta potência. Aí você vai dizer, poxa, e aí, como é que eu vou saber quem é o coeficiente? Tranquilidade. Quando não vem nenhum coeficiente, pressupõe-se que existe o número 1 aqui na frente. Então, é por isso que está aqui coeficiente 1. E a parte literal é AB elevado à quinta potência. Então, tranquilidade aí. Aí nós temos o seguinte aqui. Termos semelhantes ou monômios semelhantes. São aqueles que têm a mesma parte literal ou que não têm parte literal. Vejamos o seguinte. Eles são semelhantes por quê? Porque têm a mesma parte literal. Aqui, como eu tenho aqui nesse exemplo aqui, 2x e 4x. Eles são semelhantes, obviamente. Por quê? Porque aqui eu tenho x, que é a parte literal, e também tenho quem? X. Eu tenho aqui o seguinte, 7x ao quadrado e 8x ao quadrado. São semelhantes por quê? Porque aqui eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado. São semelhantes. Aqui eu tenho 10AB e 3AB. Também são semelhantes, porque aqui eu tenho AB e aqui eu tenho AB. Beleza? Aqui eu tenho, na realidade, 2YA e 6YA. Também são semelhantes, porque tem YA e YA. Certo? Então, na definição, eu coloquei assim. Termos semelhantes ou monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal, como foi citado aqui, ou que não tem parte literal. Por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, suponhamos, 8 e 9. 8 e 9, como está falando aqui. O que não tem parte literal. No caso aqui, não vê a parte literal, só vê quem? O coeficiente. Né? No caso, o coeficiente é 8 e o coeficiente aqui é quanto? 9. Certo? Agora, se eu colocasse uma situação assim para vocês, eu colocasse assim, por exemplo, x, y e 3x, y. Aí eu perguntaria o seguinte, se esses monômios são semelhantes, sim, porque a parte literal é igual, x e y. Agora, por outro lado, se eu tivesse assim, 3AB, certo? E eu tivesse aqui 4
A ao quadrado B. Aí eu pergunto o seguinte, esses dois monômios aqui são semelhantes ou não? Não são semelhantes, porque a parte literal não é, na realidade aqui, não é igual. AB é diferente de A ao quadrado B. Certinho? Tranquilidade? Ok. Temos agora o seguinte, adição algébrica de monômios. Vejamos o seguinte, uma expressão em que aparece apenas adição e subtração de monômios é chamada de adição algébrica de monômios. Então, no caso aqui, eu tenho, na letra A, menos 5AB mais, entre parênteses, menos 2AB. E também menos 3AB. Então, para eu resolver essa adição algébrica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é juntar. Para eu juntar, obviamente, eu tenho que eliminar o parêntese. Então, aqui eu tirei o parêntese aqui, certo? Só que aqui, para eu tirar esse parêntese, eu tenho que fazer o chamado jogo de sinal. Sinais diferentes vai dar quem? Vai dar menos. Por isso que aqui ficou menos. Beleza? A mesma coisa aqui agora. Eu tenho dois sinais que são iguais. Sinais iguais dá o quê? Positivo. Pronto, beleza. Agora ficou fácil. Foi o que eu fiz mesmo na realidade. Eu posso fazer o seguinte, pegar a seguinte ideia. Eu tenho dois sinais que são negativos. Então, eu vou juntar. Se são negativos, eu vou juntar. Menos 5 com menos 2, obviamente, vai dar quanto? 7. E sobrou quem positivo? 3. Aí eu vou resolver essa questão aqui. Eu tenho menos 7 mais 3. Aí vocês aprenderam, quando vocês estudaram os números inteiros no ano passado, que quando os sinais são diferentes, quando você estiver somando, subtraindo, você subtrai um pelo outro, você diminui um pelo outro. Você vai fazer assim, 7 que tira 3, fica quanto? Fica 4. E aí você pega o sinal do número maior. No caso, você vai pegar o sinal do 7. Ou então você pode fazer aquela ideia. Eu tenho R$3. Devo 7. Obviamente, vou ficar devendo 4. Então, é por isso que deu menos 4. E aí, eu faço o seguinte. Eu vou repetir a parte literal, que é a B. Beleza? No outro exemplo aqui, está em forma de fração. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Tirar do parêntese. Então, eu tirei do parêntese. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais. Quando não vem nenhum sinal aqui é positivo. Dá menos. Menos com menos dá mais. Aí depois o que é que eu vou fazer na realidade? Eu vou tirar o MMC de 4, 3 e 2. Que deu quanto? Deu 12. E aí eu faço aquela brincadeira que vocês já estão acostumados a saber. Como é aquela brincadeira? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Ou melhor, divide pelo cara de baixo e multiplica pelo cara de cima. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei 12, que divide por 4 dá 3. 3 vezes 3 acaba dando 9. Pronto. Aí eu conservo a parte literal. Novamente, 12 que divide por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Exatamente, conserva a parte literal. Novamente, 12 que divide por 2 dá 6. 6 vezes 3 dá quanto? 18. Pronto, agora ficou fácil. O que foi que aconteceu na realidade agora? Eu tenho o denominador 12 que está servindo para as três frações, conservo ele, que foi o resultado do MMC, e aí eu vou trabalhar com o numerador. Então, eu vou fazer o seguinte, menos 9 com menos 4, aí eu tenho que juntar. Vai ficar menos quanto? Menos 13, né? Menos 13, juntando menos 9 com menos 4, menos 13. Mais 18. Aí é o mesmo caso do exemplo anterior. A gente pode analisar da seguinte forma. Eu tenho 18. Eu tenho 18 reais. Estou devendo 13. Obviamente, vou ficar com quanto? Com 5. Né? Então, é por isso que ficou 5. Aí eu conservei x ao cubo y. Beleza? Tranquilidade? E aí, temos o seguinte. A adição algébrica de monômios semelhantes é obtida adicionando-se algebricamente os coeficientes e conservando a parte literal. Esse processo de cálculo também é chamado de redução
dos monômios ou termos semelhantes. Então eu posso dizer assim, eu quero, na realidade, reduzir os termos. Aí vamos supor que eu tenho uma questão e eu digo assim, reduz os termos semelhantes da seguintes monômios. Aí eu tenho menos 2x ao quadrado y, mais 3x ao quadrado y, menos 5x ao quadrado y. Então, mesma coisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os coeficientes, né? Menos 2, mais 3, menos 5. E aí, fazendo o cálculozinho, eu junto os que têm sinais iguais. Menos 2 com menos 5 dá menos 7. Então, eu tenho menos 7 mais 3. É aquela velha história. Tenho 3 devo 7 e vou ficar devendo 4. E aí eu conservo a parte literal. Beleza? Tranquilidade? A mesma coisa aqui, eu tenho 5 sobre 2ab ao quadrado, menos 2 terços, menos 1 quarto. Como eu estou trabalhando com fração e os denominadores são diferentes, então você já sabe, né? Não precisa nem dizer mais nada. Tem que fazer o quê? Tirar o c, que dá quanto? 12. Então, aquela questão, o que é que eu fiz na realidade? Eu peguei e fiz isso aqui. 12 que divide por 2 dá 6. Que multiplica por 5 dá 30. 12 que divide por 3 dá quanto? 4. Que multiplica por 2 deu 8. 12 que divide por 4 dá 3. Que multiplica por 1 dá o próprio 3. Aí eu conservei o 12, beleza? E aí eu fiz. Juntei os que têm o mesmo sinal. 30 com 3, claro que dá 33. Menos 8. E aí eu fazendo a continha, 33 que tira 8 vai ficar quanto? 25. Então o resultado aqui, fazendo a redução, seria 25 sobre 12. Conserva a parte literal. Tranquilidade? Tudo beleza? Então, vocês, quem não se inscreveu no meu canal ainda, ajuda o cara aí, ajuda o professor aí, por favor. Então, vocês precisam se inscrever e também dê um likezinho aí pra gente. Valeu, um forte abraço, até a próxima aula.